para você que acompanha o programa Cultura com Ana, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje o nosso programa me permite, de maneira particular, sentir a plenitude que a arte ela pode trazer para as nossas vidas. E eu estou com a plenitude aqui no pescoço. E vou partilhar com vocês um pouco da história deste lindo colar que recebi de presente esse aqui. O artesão que trabalha estes colares, ele tem algumas características muito particulares. Por exemplo, ele trabalha com peças exclusivas. E isso já confere um valor todo especial a cada uma delas. É uma energia própria, particular, direcionada à criação daquela peça. É assim que as peças da Lotus Colares, elas são enumeradas, elas são identificadas e, além de nome, elas possuem histórias próprias, únicas. Este colar, que aqui eu exibo, o Plenitude Perfeita, ele tem um pequeno card que conta a sua história. Diz que ele é o 096 da criação toda do artesão. Então eu sou a única pessoa que possuo o 096. Plenitude Perfeita é o nome do colar. Para chegar a entender esse colar, é preciso ter experiência de vida além de seu limitado tempo. A caminhada, os obstáculos e a sabedoria adquirida com paixão inspiraram o conjunto de contas estonteantes do Lotus Plenitude Perfeita. Com uma pedra base encontrada no Lótus Centenário, sob um diamante dourado, representando a busca pelo equilíbrio, o fundamental e o necessário. Esse colar traz cilíndricas contas de efeito iridescente, emparedando de forma protetora duas contas esféricas e diamantadas que simbolizam a plenitude do ser. Seu corpo é uma combinação de dourado e perolado que finaliza com perfeição. Viva e aprenda. Olha que presente maravilhoso para se ganhar, mas também para ofertar. Conheça o artesão da Lotus Colares, Fernando Lucas, que também é psicólogo, mas encontrou na arte uma maneira de escoar toda a subjetividade, criatividade e também um recurso de sobrevivência. Aqui estamos com a presença do artesão da Lotus Colares, Fernando Lucas, que falará com muito mais propriedade daquilo que lhe inspira e leva a fazer o mundo ficar mais bonito, mais colorido e cá para nós muito mais cheio de fineza. Quando eu decidi fazer a Lotus, eu decidi tentar juntar um útil ao agradável. Queria fazer, na verdade, como uma espécie de terapia.
E, ao mesmo tempo, eu percebi que eu tinha criado algo que era muito particular. E esse algo particular, ele foi sendo colocado em inspirações do dia a dia, de algo que eu tenha lido, alguma situação que eu tenha vivido. E os primeiros colares que eu desenhei, justamente eu desenhei não pensando numa produção que é de larga escala, mas na produção de que cada colar tinha uma personalidade, cada colar tinha um conjunto, um desenho próprio e uma numeração. Então, a primeira coleção que eu lancei tinha uns 10 colares e todos eles com nome, todos eles com numeração, e eu decidi vendê-los. Assim, foi até de uma forma um pouco relutante, porque é como se eu estivesse concebendo um filho e eu não conseguiria me desfazer dele. Mas eu não sabia onde colocar tantos colares, né? Porque eu estava produzindo, o que eu ia fazer? Até porque os colares não eram para mim, eu estava fazendo eles para as pessoas admirarem, para as pessoas poderem utilizar. E então eu comecei a criar os primeiros colares. O primeiro colar que eu criei, que é o 001, ele se chama O Coração do Atlântico. E eu fiz isso porque eu sou da cidade de Maceió, e Maceió é muito cheio de praia, belíssimas praias, o Oceano Atlântico ali banhando a costa, e eu me inspirei nele, me inspirei por ver aquela imensidão azul e eu disse, nossa, eu quero fazer um colar que represente tudo isso. Então eu criei o Coração do Atlântico. Os outros colares, os 4 primeiros colares, na verdade, que eu criei, que foi junto com o Coração do Atlântico, foi o Estrela do Sertão, que foi justamente também pensando na região daqui, do Nordeste também. O Encanto da Sereia, que foi outro colar inspirado nas águas, e sereia porque também eu me inspirei nas lendas locais e na própria cidade de Maceió, que é chamada, né, a sereia. Todas as suas peças, elas hoje estão custando em média quanto? A última coleção, ela foi lançada por 45, eu tinha colocado, mas isso foi antes da pandemia. Quando a pandemia começou, eu comecei a ter problemas, porque eu precisava visitar as lojas de bijuteria e, às vezes, inclusive, eu precisava comprar colares já feitos só porque eu estava de olho em uma conta do colar. Eu precisava daquela conta para completar o desenho que eu queria na minha cabeça. Então eu às vezes comprava o colar feito, desfazia todo o colar e só retirava aquilo que eu queria. E as outras ficavam guardadas esperando o momento certo. Então, na época, antes da pandemia, eu vendia pelo preço de 45, qualquer um dos colares. E eles sempre vinham personalizados com uma caixinha, com o símbolo da Lotus, como esse aqui, por exemplo, o símbolo da Lotus. E eles vinham personalizados com um cardzinho, né, que explicava, tinha o meu contato, inclusive, que poderia até acontecer de algum colar ser rompido ou acontecer algum problema, que você poderia trazer o colar de volta e eu teria o prazer enorme de reconstruí-lo para você. Desde que não faltasse a peça, porque às vezes a peça não existiria mais, né? Não conseguiria mais alcançar a peça. Isso é um problema, inclusive, e o que até me impediu de fazer coleções de colares repetidos, e muita gente queria que eu repetisse o colar. Mas a missão da empresa era justamente, uma das visões da empresa, na verdade, era justamente não replicá-lo. Então, por exemplo, o seu colar, que é o Lotus Aquatone, eu lembro muito bem quando eu fiz justamente pensando na rainha Aquatone, a rainha africana Aquatone. E quando eu criei, eu não sei se eu conseguiria replicá-lo, porque cada uma das pedras foram utilizadas, tem todo um motivo por trás de cada conta, e eu escrevi isso no card. Né? Então, dá para perceber que tem uma coleção para vir, que você deve mostrá-la em breve tempo, e uma pessoa que deseja adquirir e não more nas proximidades, então você vai cobrar o valor, mas a taxa de correios. Sim, sim. Eu nunca trabalhei com os correios ainda, né? Mas devido à história da pandemia, acho que a gente tem que flexibilizar. E tenho uma coleção que está se formando,
e com um pouco mais de dificuldade por causa do tempo em que vivemos, mas eu estou formando e eles continuam únicos, eles continuam com história. E eu sempre busco melhorar assim o modo como, por exemplo, aqui a caixinha, ele vem, e aqui eu tenho até um exemplo, ó, esse colar ele não foi lançado ainda. Esse colar se chama Brisingamen, e eu me inspirei na mitologia nórdica para criar ele. É um colar que uma deusa utiliza, o colar da Aurora. Então eu criei ele numa tarde, eu sonhei, na verdade, e achei que precisaria transformar o Brisingamen em algo que eu pudesse pegar, tocar e que alguém pudesse utilizá-lo. E ele foi uma das minhas criações recentes. Ele ainda está sendo testado, porque eu sempre testo, gosto de testar cada um dos colares, então eu utilizo eles, eu sei se eles são resistentes para o dia a dia, para o que você vai utilizar. Se está de acordo com a história que eu quero, se ele passa realmente a informação que eu quero. Então, como é o colar da Aurora, de acordo com a mitologia nórdica, é o colar que tem um brilho, um brilho próprio, uma coisa que chama atenção, algo que chama atenção. E é disputado pelos deuses, é utilizado pela deusa do amor. Então, eu vi que ele chamava atenção, ele no teste, ele passava pelo brilho, ele no sol é uma maravilha, ele se destaca, então era o que eu queria. E ele é um dos itens da próxima coleção. E aí quando o cardzinho dele estiver pronto, a numeração, ele vai para o Instagram junto com a nova coleção. E eu vou poder disponibilizar para as pessoas que, não só as próximas, porque eu sempre vendi para as pessoas próximas, mas sim através do correio e poder enviar para qualquer lugar, né, que as pessoas precisarem. Apesar de que tem colar meu que já foi para outros países, né, mas foi através de presente. Alguém comprou comigo e enviou para outra pessoa, não fui eu. E aí eles já estão ganhando áreas estrangeiras, né? E levaram um pedaço do Fernando Lucas. É verdade. Levaram um pedaço. Não vou dizer para você que é fácil, para mim, às vezes, vender o colar. Não é. Eu já tive momentos de até pensar se eu queria realmente me desfazer daquele colar. E um exemplo disso é o Lotus Centenário. Eu não me desfiz. Quando eu cheguei no Lotus número 100, que ele se chama Centenário, que eu fiz um colar especial, o Centenário, inclusive eu tenho ele aqui, ó. O Lotus Centenário foi o colar que eu não me desfiz. Que inclusive você adquiriu até o Plenitude Perfeita, que tem a mesma pedra base. Eu fiz isso de propósito. Porque ele esse colar foi uma referência para mim de todos os colares que eu fiz, então ele ficou guardado comigo. Esse colar, ninguém pode adquiri-lo e eu não me recuso a emprestá-lo. Por exemplo, alguém que diga, eu gostaria de utilizá-lo, tudo bem, cuidando dele, mas eu não me desfiz porque para mim ele é uma joia inestimável e não deu para colocar à venda. E ele fica guardado sempre comigo. Não está à venda, mas ele está no Instagram, eu coloquei lá a foto dele no Instagram, mas não me desfiz, não consegui me desfazer dele. Para fazer as histórias dos colares, eu percebo que você traz informações que não são corriqueiras. São informações que estão contidas em mitologias, filosofia, contos. Você tem um vasto universo onde colhe as informações e ali, na sua inspiração de artista, você coloca no melhor lugar, você planta aquilo ali. Tudo isso já era algo que fazia parte de ti ou é uma coisa que você descobriu já com os colares? Como é isso? Olha, eu acho que isso vem mesmo de uma bagagem, que eu sempre fui muito criativo desde criança. E eu agradeço a uma amiga, que hoje é falecida, que ela me ensinou a fazer os colares. Ela me ensinou, e quando eu comecei a fazer, eu tinha que fazer de acordo com o modelo que ela criava, porque ela fazia diversos colares do mesmo modelo, só mudava a cor, mas era no mesmo ritmo, assim, das pontas, né? Sempre no mesmo modelo, no mesmo design. E aí, um dia, ela disse que não queria umas pedras ali no canto. E ela disse que aquela não serviria mais.
Então eu disse, bom, eu posso fazer um colar dessas pedras? E aí eu utilizei a minha criatividade, o que eu estava sentindo no momento para criar. E eu me lembro que na época ela vendia cada um dos colares a R$ 10. Isso faz muito tempo, eu era adolescente. E quando eu fiz esse colar, ela vendeu pelo triplo do preço. Primeiro porque ele era único. Eu me lembro, ela vendia por 30. Com as pedras enjeitadas. Exato. Ele era único e as clientes ficaram perguntando para ela sobre aquele colar. Ela vendeu pelo triplo porque ela disse que eu utilizei pedras que ela não queria mais, mas que todas eram pedras muito bonitas. E as clientes dela focaram naquele colar, primeiro porque não era igual a nenhum outro. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Eu disse, nossa, as mulheres, elas, não só as mulheres, né, mas a gente tem aquela coisa de algo que é nosso, que tem a nossa personalidade, tem um pouco da gente ali, mesmo que outra pessoa tenha criado, mas você se afinou com aquilo. Então, eu comecei o que estava dentro de mim naquelas situações de criação, eu tentava colocar para fora com todas as referências que eu tinha. Então, eu sempre gostei de ler sobre mitologia, eu me formei em psicologia, então eu mergulhei muito no comportamento, no modo, na troca que o ser humano tem com o ambiente em que ele está, na memória, na cor. E tudo isso eu fui aprendendo mesmo com a vida. E aí eu percebi que a gente poderia traduzir, através desse tipo de arte, uma cena, um momento, uma situação. De momentos ruins eu já tirei colares. Mas não por causa do momento ruim, mas pelo aprendizado que você tem ao passar por aquele, pela resiliência. Então, muitos colares meus vieram de um momento de resiliência, de aprendizado. Então, quando eu criei aquele colar, eu coloquei toda uma beleza de um momento que não foi bonito, mas que a resposta, a consequência daquilo foi bonita e merecia ser estampado na pessoa que usasse. Então, pessoas que passaram por momentos difíceis, quando via aquele card com aquela explicação, dizia, olha, mesmo que eu não seja a cor que eu gosto de usar, mas esse colar descreve o meu momento de vida, então eu quero. Aí levava o colar. E eu dizia, mas tem certeza? Você gostou da cor? Ela não tem nenhuma roupa que combine com esse colar, mas esse colar combina comigo. Então eu vou arranjar uma roupa.